Universitário. Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 e começa agora o programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva. Você pode participar pelas redes sociais. O Senado Federal aprovou no dia 23 de maio as medidas provisórias 756 e 758 enviadas pelo governo Temer, que diminuem o tamanho das áreas protegidas na Amazônia. Imagine uma extensão de terra 4 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Toda essa área que fica no sul do estado do Pará perde o rigor da proteção e passa a ser autorizada a exploração da madeira e outras atividades. Por isso, o programa de hoje pergunta: estão entregando a Amazônia? No estúdio estamos com o professor de Ecologia da UFPE, Felipe Melo. Bom dia, Felipe. Bom dia Paula, bom dia a todos os ouvintes da Universitária. E com o professor de Direito e advogado da Comissão Pastoral da Terra, CPT, João Paulo Medeiros. Bom dia, João Paulo. Olá, bom dia, Paula, bom dia a todos os ouvintes. Para começar, Felipe, vamos entender como é que se dá a proteção das florestas no Brasil, né? Como é que se dá essa categorização? Pois é, nós temos, na verdade, no Brasil uma legislação ambiental bastante avançada. As florestas, ou seja, em termos de lei na letra, temos uma boa legislação. As florestas, as áreas naturais, elas são protegidas através de unidades de conservação, que tem basicamente 2 categorias grandes, que abrigam outras várias, que são as de proteção integral, onde não se permite basicamente nenhuma atividade de extrativismo, e as de uso sustentável, onde se permite o extrativismo dos recursos naturais, desde que seguindo um plano de manejo, um desenvolvimento sustentável. Fora das unidades de conservação, que são áreas dedicadas à preservação, à conservação da natureza, dos recursos naturais, da biodiversidade, temos também outras formas de proteção. A principal delas, que atua nas áreas privadas, é o Código Florestal, que é uma lei antiga, mas que foi modificada em 2012, muito pela influência da bancada ruralista, né? Mas que mesmo assim ainda protege uma proporção importante de terras privadas que deve ser mantida, inclusive para o próprio funcionamento da agricultura enquanto atividade econômica e permitindo que ela seja, de certa forma, um pouco mais sustentável, né? Então, eu acho que é assim, isso é que a gente tem de lei nacionalmente para poder proteger as florestas, mas de vez em quando a gente sofre alguns ataques, digamos, a essa legislação. Pois é, o que é que essa medida provisória, que agora se torna lei, João Paulo, quais são as implicações dela para a Amazônia? Paula, o Brasil, desde que foi invadido pelos portugueses, ele tem servido como quintal do mundo, né? Sempre a ideia de explorar o Brasil para levar para fora, de semear algo no Brasil para levar para o exterior, né? Tem sido com a madeira, com a mineração, com a soja na Amazônia. Então, essa ideia de desafetação de algumas unidades de conservação na Amazônia... Desafetação é tirar o rigor da proteção. Isso, permitir tipos de exploração que antes não eram permitidos, né? Sim. Parte da necessidade gritante do capital internacional, mas também nacional, de oferir lucros com a Amazônia, né? Então, precisa se plantar soja para vender para o exterior. Só que essas unidades de conservação, como estavam até então, não permitiam isso. Então foi preciso tirar esse modelo anterior para que esse novo modelo permitisse a exploração da Amazônia, né? Então com isso gera essa devastação ambiental e também os conflitos no campo, que tem que aumentar a cada dia. Fala-se que o governo usa como argumento que essas novas leis, né, vão reduzir o conflito no campo, porque vão, vamos dizer assim, legalizar a posse da terra. Como é que vocês analisam isso? Olha, Paula, eu acredito que é justamente o contrário, né? Essa nova medida provisória, essas coisas todas, vão intensificar o conflito no campo, né? O que resolve o conflito no campo é a reforma agrária, né? O Brasil é um dos países com a distribuição de terra mais desigual no mundo. Na América Latina, só perto do Paraguai, né? Então, a questão fundiária, a questão do conflito no campo é que pouca gente tem muita terra e muita gente não tem terra nenhuma. Então, só uma reforma agrária de verdade resolveria esse problema. Na verdade, essa legislação, essa medida provisória, todos esses projetos de lei, eles vão intensificar a violência no campo, porque eles vão regulamentar a grilagem,
né? Então, essas medidas provisórias não vão favorecer os pequenos produtores. Pois é, em uma prática, esse discurso de que a mudança na lei regulariza as terras e, portanto, reduz o conflito, na verdade, cria o eterno antagonismo entre conservação e desenvolvimento. Então, parece que a gente reforça com esse discurso de que esse antagonismo existe e ele só pode ser resolvido quando você retira, na verdade, a proteção do lado mais fraco, que é o lado da conservação. Então, você vai lá, então o governo vai e reduz as unidades de conservação, muda os limites, né? Ou seja, desafeta, que é o termo técnico utilizado, para permitir que o conflito cesse, entre aspas, mas na verdade você está rompendo a corda do lado mais fraco. Então, são várias extensões, né, de terra que passam a ser APA, né? Como é que você pode explicar essa questão? O que é a APA e o que é que a APA permite? Então, a APA, ela é a categoria de unidade de conservação, ou seja, de área protegida, mais permissiva, digamos, em termos de uso de solo. Significa área de proteção ambiental. Área de proteção ambiental. Isso foi um instrumento, digamos, entre os ambientalistas, entre as pessoas estudiosas do tema, praticamente não se considera a APA como uma unidade de conservação de fato. Só para você ter uma ideia, a região de Aldeia aqui é uma APA, por exemplo, a região de costeira de Tamandaré, e tem uma APA terrestre e uma APA marinha. Né? E você não percebe, você entra por passa por uma APA e você não percebe que está dentro de uma APA. Quer dizer, pode-se fazer tudo, pode-se fazer extração de madeira... Entre aspas, sim, se pode ter praticamente qualquer tipo de atividade, desde que consensuada num plano de manejo e no conselho gestor. Então a APA ela é uma categoria extremamente permissiva. E vários governos têm utilizado dessa prática, inclusive o próprio governo do estado de Pernambuco já tentou, né, fazer esse tipo de coisa, né, que é reduzir categorias de proteção integral ou de proteção um pouco mais restritiva à APA, que é uma proteção praticamente inexistente. Então, acima da APA, só para o ouvinte entender, há outras unidades de conservação que são mais rigorosas, né? Muito mais rigorosas. Que é o Parque Nacional e a Floresta Nacional. A Floresta Nacional está dentro da grande categoria onde a APA também está, que é de uso sustentável. E os parques nacionais, como reservas biológicas também, estações ecológicas, são de proteção integral. Significa que não se pode fazer uso de extrativista nenhum desse tipo de... E nem haver habitação, não é? E nem haver propriedade privada, nem presença humana constante, digamos, morando dentro dessas categorias. Então, nesse projeto onde você retira áreas de um parque nacional do Jamanchi, por exemplo, e transforma ela em APA, o que você está fazendo é legalizando isso, legalizando a presença de pessoas e de terras, de atividades agrícolas, etc., numa área que outrora foi declarada por algum motivo como Parque Nacional, ou seja, ela tem uma importância, estava justificada e agora de repente, aparentemente sem justificativa, ela está sendo retirada, né? Então o governo costuma fazer esse jogo. Inclusive nessa questão que estamos debatendo hoje especificamente, partes foram transformadas em APA, partes com pouco interesse por agronegócio foram transformadas em Parque Nacional também, ou promete-se ser reintegrado ao Parque Nacional depois de feita a ferrovia. Mas vale lembrar que estamos na beira também da BR-163, né, uma das áreas de maior desmatamento no Brasil, ou seja, que atinge as maiores taxas de desmatamento, né, está em pleno arco do desmatamento da Amazônia, então afrouxar a proteção ambiental nessas áreas é um contrassenso. E a gente observa, Paula, que analisando direitinho essas mudanças legislativas, que a legislação, a lei seja qual for, ela obedece a uma lógica político-econômica, né? Então, qualquer lei ela vai ter uma raiz político-econômica que vai guiar aquela aprovação ou não daquele processo legislativo. No caso dessas medidas em relação à Amazônia, a gente procura e vai chegar quem é que está à frente disso, né? Quem são os beneficiários de um processo como esse? Se não as grandes mineradoras, o agronegócio, os madeireiros e também as construtoras, né? Inclusive a grilagem, né? Que você estava falando. Inclusive a grilagem. Vamos, só para explicar ao ouvinte, né? Qual é a diferença dos grileiros, né? O que são os grileiros, quem são os grileiros e quem são os outros ocupantes da terra, né? Os poceiros, né? Uhum. Então, Paula, primeira palavra grileiros, né? O que é que ela quer dizer? Antigamente, quando um grande proprietário, né, que é chamado latifundiário, ele tomava alguma terra, seja pública ou seja de um pequeno, seja de um povo tradicional,
ele precisava dizer que tinha um documento daquela terra, que tinha um título de propriedade naquela terra. Só que, para ajudar nesse processo de falsificação do documento, ele pegava esse documento, colocava em uma gaveta e colocava vários grilos dentro dessa gaveta. Daí a palavra Isso, grileiro. porque esses grilos envelheciam o documento. E ele conseguia dizer, olha, essa terra é da minha família há muito tempo, ou é minha há muito tempo. Olha como o documento já está antigo, já está velho, né? Então essa é a palavra grileiro. Num resumo, seria um grande proprietário que, de fato, literalmente toma a terra de alguém, rouba a terra de alguém, ou do Estado, ou de um pequeno produtor, ou de um povo tradicional, em benefício próprio, né? Então, são grandes propriedades de terra, feito também por alguém que tem muito dinheiro. Enquanto o posseiro é aquele trabalhador, geralmente uma família, um pequeno agricultor, que, diante da injustiça agrária do país, diante da inexistência de reforma agrária, e ele não tendo terra para plantar, né, ele toma posse de uma terra que é improdutiva, que ninguém está usando, para benefício da sua família e talvez para o sustento também da sua comunidade, entre outras coisas. Então, tem uma diferença gigante entre o grileiro e o posseiro, que a gente não pode esquecer. Aí vale a pena mencionar que os poceiros na Amazônia, em várias partes do Brasil, na verdade, são populações que estão aí, esses sim, há muito tempo na região. São agricultores, famílias que por gerações trabalharam nas grandes fazendas, etc. Então, eles já têm a posse, digamos assim, geracional daquelas terras, apesar de não ter a propriedade, né, obviamente, mas tem a posse. Então, isso é reconhecido em vários lugares do mundo, inclusive, né? Mas o Brasil, a gente ainda tem um certo atraso nesse processo de reconhecimento também da posse da pequena propriedade, que por vezes de gerações está presente na região, né? Populações tradicionais já foi um avanço, né? O reconhecimento da população tradicional e da terra, dos quilombos, por exemplo, etc. Inclusive, isso é o que embasa o reconhecimento de terras indígenas. Inclusive, também, né? o conflito que aconteceu no Pará, né, há poucos dias, em Pau d'Arco, no município de Pau d'Arco, né, onde 10 poceiros foram mortos, né, tem a ver com toda essa questão que a gente está falando aqui, né? É muito preocupante que essas medidas provisórias que a gente está debatendo hoje, elas estejam acontecendo no estado do Pará, que é o estado que, junto com Rondônia, é líder na violência no campo, né? Só esse ano, a Comissão Pastoral da Terra já registrou 37 mortes no campo que se relacionam a conflitos por terra, né? Que é o maior número até os últimos 10, 15 anos, entendeu? Então isso é muito preocupante. E nesse caso específico do massacre de Pau d'Arco, os requintes de crueldade que estão sendo usados, né, que também foi muito parecido com o ataque aos índios Gamela no Maranhão e também com os agricultores do Mato Grosso do Sul, é que no caso de Pau d'Arco foram assassinados 10 agricultores, né? E os 10 parece que foram torturados, né? Um por um. Ou seja, isso é não só o terror de uma execução, de um genocídio, é também um recado, né? É um recado para os demais poceiros, é um recado para os povos indígenas, é um recado para os ambientalistas, né? É um recado que o agronegócio dá, né? Então, a gente tem percebido que esse avanço da lógica do agronegócio não é apenas um avanço contra o meio ambiente, que já é por demais preocupante. É um avanço contra o povo pobre desse país. Nós estamos discutindo os riscos para a Amazônia com as novas medidas provisórias 756 e 758 na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Para você que acaba de sintonizar, hoje o programa Fora da Curva discute Estão entregando a Amazônia com o professor de Ecologia da UFPE, Felipe Melo, e o advogado da Comissão Pastoral da Terra, João Paulo Medeiros. Felipe, parece muito claro aí um certo modelo de desenvolvimento que essas medidas provisórias trazem, né, de pura exploração da Amazônia sem uma convivência sustentável. Como é que você explica isso? Bom, nós, no Brasil, vivemos uma espécie de esquizofrenia realmente político, né, social. Porque o Brasil é um país que liderou, está liderando, esteve, pelo menos por muito tempo, liderando a geopolítica ambiental, fazendo os países desenvolvidos passar vergonha diante das propostas que o Brasil colocava na mesa em termos de redução do desmatamento, né, desmatamento ilegal zero até 2030, adoção de biocombustíveis, criação de áreas protegidas, e o Brasil cumpriu uma parte dessas metas, desses acordos, né, voluntariamente,
né? Foi importantíssimo o Brasil nos acordos de Paris, né? Que foi o principal avanço, digamos, geopolítico em termos de conservação e desenvolvimento sustentável. O Brasil foi extremamente ambicioso nas metas, nos objetivos do milênio, o que, digamos, nos ajudariam a alcançar o desenvolvimento sustentável. E todos eles passam por uma refundação do conceito de desenvolvimento, né? Uma refundação no conceito de distribuição de benefícios dos sistemas naturais. Então, o modelo antigo é esse, onde um sistema natural ele é simplesmente um ocupante daquela terra que vai ser retirado e aquela terra vai ser ocupada digamos, pelo agronegócio e os benefícios vão estar muito desigualmente distribuídos nisso, né? Então, se por um lado o Brasil geopoliticamente tem proposto isso para o mundo, né, internamente a gente ainda tem uma grande tarefa, né, uma grande estrada para percorrer para internalizar esses objetivos, né? E isso não é falta de ciência, não é falta de evidência de que esse modelo não funciona, né? Há 7 anos atrás, um artigo excelente na revista Science mostrou que o desmatamento gerava uma espécie de explosão e depois uma implosão do desenvolvimento nesses municípios do arco do desmatamento. O desmatamento chegava, os IDHs subiam, porque obviamente chegava dinheiro, soja, estrada, escola, pessoas, comércio vibrante, etc. Então o desmatamento chegava, a soja chegava, o gado chegava, aquele ciclo durava o tempo que durava os recursos naturais em termos de fertilidade de solo. Quando exauria, o desmatamento avançava, deixava uma cidade abandonada, sem floresta, sem recursos naturais, e os IDHs voltavam a descer em níveis até inferiores ao que haviam antes. Né? Isso aconteceu em todos os municípios da floresta amazônica. E esse projeto, pelo visto, esse modelo ainda é, vamos dizer assim, defendido por... Infelizmente, né? ainda... Pela bancada dos grandes proprietários, né? Infelizmente. Mas então a gente tem evidência suficiente e eu acho que é necessário, né, uma interlocução entre as evidências científicas, o pensar no modelo de desenvolvimento e os governos e os proprietários. Eu também não quero acreditar e demonizar que todo o agronegócio brasileiro pensa dessa forma. Eu acho que uma parte importante, sim, ainda vive muito atrasado, mas eu acho que uma parte também já enxerga que é necessário cumprir com as suas obrigações sociais e ambientais para poder, inclusive, gerar esse novo modelo e inclusive, visualiza nisso uma oportunidade de negócio que não se antagoniza mais com o meio ambiente, nem que não se antagoniza mais com a luta social, com a distribuição de renda. Eu acho que isso está ganhando, vem ganhando, pode ganhar um pouco mais de espaço, mas a gente precisa combater esse velho agronegócio, esse velho modelo de desenvolvimento, essa velha prática de antagonizar conservação e produção, antagonizar... Inclusive os conceitos, né? Modernidade versus atraso, né? Aparece muito nisso, nessa disputa do significado, né? Desse modelo de sustentabilidade, do manejo sustentável das florestas, né? É sempre a ideia do encobrimento do outro, né? Para eu dizer que eu sou moderno, eu tenho que dizer que o outro é atrasado. Então, tudo é uma relação. E esse tipo de agronegócio que a gente tanto questiona sobrevive sobre essa lógica, né? É preciso dizer que o indígena é atrasado, então a gente tem que tirar o indígena dali para a gente colocar o avanço, que é o agronegócio, que é a soja, que é as outras coisas. Então a gente começa a ver os polos, né, em disputa. E aparecem os sujeitos que são ditos mais atrasados, mas na nossa leitura, na verdade, eles têm um maior avanço em relação ao meio ambiente, em conexão com o meio ambiente, né? Eu acho que os povos tradicionais, sejam indígenas, quilombolas, ribeirinhos, outras coisas mais, têm muito a nos ensinar sobre convivência com a natureza, respeito ao meio ambiente, né? E é engraçado como... Eles são vistos por muitos ambientalistas como populações, inclusive, que protegem as florestas. Sim, claro, né? E, ao mesmo tempo, eles são a principal ameaça do agronegócio, né? O agronegócio vê esses sujeitos como uma grande ameaça, porque, como a gente está falando do modelo de desenvolvimento, eles são justamente o modelo contraponto, o outro modelo, o outro extremo, né? Se no lado a gente tem um modelo que a gente acredita ser sustentável, no outro a gente tem outro que é altamente degradante. Né? Então, são os polos que estão na balança. E vale mencionar que, na verdade, o avanço, né, da fronteira agrícola é uma prática que se dá também por um motor econômico. É mais barato avançar sobre floresta. É mais barato avançar sobre terra indígena, é mais barato avançar sobre populações tradicionais do que intensificar a produção nas terras já degradadas. O Brasil tem 150 milhões de hectares de pasto degradado.
pasto degradado. E o que está acontecendo nessas áreas? Nada? São lugares onde a gente cria menos de um boi por hectare, né? E que poderia, obviamente, estar sendo fruto de reforma agrária, de intensificação, de produção mais sustentável, né? Ou seja, o setor florestal poderia estar entrando também aí, ajudando a gente a reduzir as emissões de carbono, capturando. Enfim, e essas terras estão sendo guardadas, né? Ou seja, para especulação, né? Terras degradadas, o cara vai lá, tem 1 milhão de hectares e bota... 1 milhão é muito, talvez. Na Amazônia tem gente que tem 1 milhão, mas, sei lá, terras de 1.000 hectares e o cara tem 200 cabeças de gado. É isso que acontece. Então, ele impede que aquilo seja declarado improdutivo, mas tem uma extrema baixa produtividade numa região dessa. E mantém a terra por especulação. Né? Então, essa terra não cumpre nem com objetivos de conservação, porque costumam também não estar adequadas ambientalmente, não respeitar o Código Florestal, não ter APP conservada, não ter reserva legal, não ter nada disso. E também não produz. Então, é sobre essas terras que a gente tem que discutir, na verdade. O Brasil tem que discutir. O avanço da fronteira agrícola na Amazônia, ele deve ser detido a todo custo, porque isso sim é uma prática colonial mesmo, né? Aquela coisa de você avançar sobre a natureza pristina, né? Selvagem, digamos assim, ou lá e tocada, porque é mais barato do que negociar e ocupar e dizer, olha... Não, a gente tem que intensificar a produção no que a gente já tem degradado. E a gente tem muita coisa degradada no Brasil que não está servindo nem uma coisa nem a outra, ou seja, nem a conservação, nem a produção de alimentos. E é possível, sim, pensar no desenvolvimento sustentável, ambientalmente, ecologicamente, socialmente. Eu acho que é possível e é necessário, né? É possível e necessário, porque essa lógica também do avanço das fronteiras agrícolas, elas estão embasadas em um mito que é da produção de alimentos. Não, a gente está precisando avançar sobre a Amazônia porque a gente tem que produzir alimento. E se a gente não avançar, o povo vai ficar com fome. E a gente tem dados, inclusive, da ONU, que são muito confiáveis, que 3/4 da comida que a gente tem na nossa mesa hoje vem do pequeno agricultor e não é do agronegócio. Na verdade, o agronegócio ele produz muito mais coisas para exportação, que a gente chama de commodities, né, como soja, entre outras coisas, de que, de fato, o alimento. Então, eu acho, Paula, que a trilha da sustentabilidade, ela já existe há muito tempo. Tá? Que é nos povos tradicionais, que também na academia, sempre diálogo com os povos tradicionais. E essa trilha que a gente deve seguir, né? Então essa ideia de que o agro é pop, de que o agro é outras coisas que a gente vê na televisão, é muito mais uma propaganda ideológica que procura mascarar todos os prejuízos que essa lógica de desenvolvimento traz para o nosso país. Digamos, eu como acadêmico, eu gosto de pensar também as coisas sob várias óticas, né? Eu concordo com o João Paulo numa série de coisas aí, ou seja, realmente o pequeno produtor é muito importante, né? Mas a gente tem um agente na sociedade que é o agronegócio, né? O grande latifundiário, o agronegócio é um agente, ele é um ator da sociedade, ele está aí, né? Ele elege um monte de gente, ele tem uma bancada grande e a gente vai ter que dialogar com esse pessoal, né? E aí eu acho que a gente deve abrir canais de diálogo, né, para que a gente atinja essas metas que o Brasil se propôs a atingir. Porque isso já está também bem provado que, com bastante evidência também, de que o Brasil pode liderar globalmente. Ou seja, eu também tenho muita esperança nisso, né? O Brasil pode liderar globalmente esse modelo de desenvolvimento mais sustentável, né? Todos os olhos estão voltados para cá, né? Para o bom e para o ruim, obviamente. Então a gente precisa consertar esses rumos, né, dialogando com esses atores também. Então, trazer, né, para dentro digamos, da responsabilidade do debate e da publicidade, ou seja, de ser público mesmo. Sim, né, tornar público o que é a prática do agronegócio. Então, por exemplo, não faz sentido que eles estejam agora se opondo à liberação do cadastro ambiental rural, né, que vai expor, obviamente, se o cara tem ou não tem APP legalizada. Isso aí é uma informação pública. Quem é que se opõe a que você entre no portal da transparência e encontre o meu salário, o seu, que são os funcionários públicos, está lá, dos políticos, de todo mundo. Ninguém se opõe a isso. Foi um avanço da sociedade, a transparência. Então a gente não pode dar passos atrás, digamos, desafetando a área protegida, liberando mais para o desmatamento. Então, o Brasil, a trilha, eu concordo com o João Paulo, a trilha já existe. A trilha já existe, tem vários caminhos por dentro dessa trilha que podem ser traçados ou seguidos. E a gente não pode mais aceitar, né, enquanto sociedade, inclusive sem nenhuma evidência, né? Parece que é justamente a era da pós-verdade mesmo, que uma das coisas, o discurso vale mais do que a evidência e a razão.
E aí a gente não pode deixar isso avançar de tal forma, assim, né? Ou seja, que a revelar todas as evidências e todos os modelos, todos os acordos que o Brasil teve, criou, a gente está dando passos atrás, né? João Paulo, chegou uma pergunta aqui a propósito da sua fala anterior. O ouvinte Érico Andrade, ele diz que não entendeu essa questão do agronegócio. Ele pergunta, mas a exportação de produtos não vira depois alimento? A exportação desses produtos, soja e tudo mais? Como é o nome dele? Érico Andrade. Érico, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Érico, na verdade, a soja ela vai servir como alimento, como ração para animal, né? E também como algum tipo de combustível. Ela não serve necessariamente para a população. E mesmo que servisse de alimento, ela está sendo exportada. Então, está sendo exportada para outros países e não para a gente. Então, pensando num país sustentável, também tem que pensar também na alimentação da sua população, né? Então, a ideia que a gente acredita é que tem que mudar o modelo de desenvolvimento do país. E o agronegócio tem sido muito importante para sustentar o país, né, economicamente, e é isso que também a gente questiona, né? Por que ser pautado no modelo de desenvolvimento como esse agroexportador, né? Que é muito variável a balança internacional do comércio. Ou seja, se o mundo tem uma onda de uma quebra econômica, o Brasil vai ser o primeiro a ser influenciado, né? Porque se o poder de compra da Europa ele baixa, não vai mais comprar nossa soja. E o Brasil vai entrar numa crise profunda, como está vivendo agora. Então, repensar o país também é repensar seu modelo de desenvolvimento. Também é repensar essa lógica de ser agroexportador, que começou desde que os portugueses invadiram aqui, né, com o pau-brasil, cana-de-açúcar, café, algodão. E agora a gente continua com frutas tropicais, a Amazônia e outras coisas mais, né? A gente viu que, quando eu estava produzindo esse programa, a gente teve muita dificuldade de encontrar notícias sobre essas medidas provisórias, né, que agora são lei, quer dizer, quase lei, só falta ser sancionada pelo presidente Temer. E, assim, o que a gente percebe é um silenciamento da imprensa ou simplesmente um noticiário meio burocrático de que essa medida provisória foi votada, aprovada no Congresso Nacional. Quer dizer, não há uma entrada muito na mídia sobre isso, há um certo silenciamento, ou não sei se proposital, ou mesmo por ser um assunto talvez meio técnico, meio árduo. Como é que vocês veem isso, esse silenciamento da mídia? Bom, primeiro eu considero que está difícil prestar atenção em outras coisas ultimamente, né? Durante a turbulência que o Brasil vive, está difícil. No entanto, também há um problema. A agenda ambiental sempre foi vista como algo... ela está na pauta, porque... reforçando uma espécie de mito do bom selvagem na sociedade, não toca a natureza, ela está lá bonita, não vejo, está vendo? Você vê e não toca, vê e não toca. Ou ela está na pauta porque há uma desgraça, né? Então a gente dificilmente consegue realmente na sociedade, isso eu falo da sociedade como um todo, né? E obviamente a mídia mainstream é pior ainda, né? Ou seja, estabelecer um debate realmente de como a gente deve manejar nossos recursos naturais, como é que eles se transformam num fator de redução da desigualdade, né? Repartir os benefícios dos recursos naturais, como eles podem ser um fator de redução. E esse debate é difícil de ser feito, né? Até porque a gente tem uma bancada, né, que interdita talvez também então, esse debate que costuma transformar público. isso num entrave ao desenvolvimento, né? As legislações ambientais quase sempre são entrave ao desenvolvimento, né? Então você viu agora os últimos debates que a gente tiveram, Belo Monte contra os ambientalistas, os índios contra o agronegócio. Então, é sempre uma visão maniqueísta. Maniqueísta, né? E isso já está bem ultrapassado em outros lugares do mundo, né? Ou seja, em outras regiões do mundo, esses atores já dialogam de maneira muito... Não quer dizer que não haja tensão e interesses distintos, mas essas pessoas já começam a dialogar melhor. E o Brasil ainda está num maniqueísmo muito, muito primário em termos dessa questão. Então isso dificulta, obviamente, o debate. E a mídia, obviamente, nem sequer entende, de fato, dessas coisas para poder... Só costuma reforçar estereótipos, tanto de um lado quanto de outro. O que é que você acha, João Paulo? Eu concordo totalmente com o Felipe e é isso. E para além disso, essas grandes empresas do agronegócio também financiam aparelhos de comunicação, né? Exato. São grandes anunciantes. São grandes anunciantes, né? Esses escândalos da Friboi, JBS, entre outras, a gente percebeu que elas são anunciantes. E para além disso que o Felipe fala, que eu concordo plenamente, o meio de comunicação, talvez ele não queira perder a sua verba, né? Então ele silencia e deixa as coisas caminharem da pior maneira possível. Geralmente as editorias de meio ambiente, geralmente é ciência / meio ambiente, quer dizer, uma visão já
científica, como se a ciência pudesse estar apartada de todo um contexto sociopolítico, econômico, né? Sempre uma visão mais bem distante, científica, essa ciência acima das relações sociais humanas, né? A gente está chegando ao fim do programa e desde já agradeço a presença de vocês e passo a palavra para os comentários finais. Enfim, o que é que a sociedade pode fazer para, discutir o problema ou para pensar formas mais sustentáveis, socialmente mais sustentáveis, ecologicamente? Como é que vocês veem isso? Primeiro eu quero agradecer, né, ao convite, a gente fica muito feliz pela conversa. Obrigado, Paula, obrigado, Felipe. Nós que agradecemos. Eu acho que, como a gente já falou, vou repetir, né, existem alguns caminhos que a gente consegue perceber que há trilhas, né, que já estão um pouco feitas e que a gente consegue se juntar ao pessoal para caminhar. Uma coisa que a gente tem questionado sempre em relação ao modelo de país, desenvolvimento do país, é que o agronegócio tem trazido para a gente uma dependência muito cruel, né, das exportações financeiras, mas também uma mortandade no campo, uma violência no campo, uma devastação ambiental. Fora as questões da saúde. Nunca teve tanto câncer no Brasil, né? A gente liga isso diretamente ao agrotóxico, ao veneno que é usado nas plantações. Então é possível, de fato, um país mais sustentável, mas que parte também de uma lógica ligada necessariamente ao social, né? Então, uma reforma agrária é necessária, né? Outro modelo de país é necessário e o respeito aos povos tradicionais é urgente nesse processo que a gente vive hoje. Felipe, o que é que está na agenda? O que está na agenda é... Ou está ou precisa estar. Eu gostaria de reforçar, eu também queria agradecer, Paula e João Paulo, pela interessante conversa hoje, né? Eu adoro esse programa, sigo. E eu queria reforçar que a gente não precisa inventar a roda. Então, o Brasil tem uma boa legislação ambiental, a gente assumiu compromissos importantes em nível global. A gente precisa cobrar isso dos nossos políticos e da sociedade, né? A gente precisa se apropriar dessas metas que a gente próprio impôs para o mundo, mas não está conseguindo se impor como sociedade nacional. Que se a gente conseguir encontrar o caminho de olhar para dentro realmente assim da sociedade, se organizar, se apropriar, digamos, dessas questões, a gente vai conseguir sim. Eu acho que a gente tem um potencial enorme para dar uma lição ao mundo de como se desenvolver com biodiversidade, com justiça social, apesar dos desafios que a gente tem com respeito a isso. Então, eu quero reforçar que o Brasil, que todos procurem saber o que são os objetivos de desenvolvimento do milênio, os objetivos de desenvolvimento sustentável, o que o Brasil é líder nesse aspecto e por que a gente tem possibilidade de liderar, inclusive globalmente, iniciativas desse tipo, que vão incluir e vão passar pela justiça social, ambiental, não é, etc, etc. Então, é positivo o cenário daqui para diante, né, no meu ver. Talvez eu seja muito otimista, mas eu ainda vejo como positivo, apesar dos retrocessos. Os retrocessos ajudam, às vezes, a gente a refletir. Que bom. É importante pensar assim para poder a gente querer construir, né? E não desistir da luta. Bom, a produção, agradeço então a professor de Ecologia da UFPE, Felipe Melo, e ao advogado da Comissão Pastoral da Terra, João Paulo Medeiros. O programa Fora da Curva vai ficando por aqui. A produção de hoje foi realizada por mim, Paula Reis, e a jornalista Laudenice Oliveira, do Centro Sabiá. Os trabalhos técnicos foram de Chico Rocha. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com apoio do Núcleo de Rádio e TV Universitárias e do Departamento de Sociologia, em parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação Popular. Esta foi a edição do dia 31 de maio de 2017. Lembramos que a equipe de hoje vai estar de volta na próxima quarta-feira. E amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha. Este programa fica disponível na página do facebook.com/programa Fora da Curva, no nosso canal do YouTube e também no nosso canal no Mixcloud. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. A gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. 12h. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.